E aí, queridos rubro-negros, bem-vindos a mais uma reação do nosso Flamengo. Ou se eu fosse os caras da televisão, sabe o que eu faria? Ô, Osmar Stabile, tudo bom com você? Tudo bom. Como é que você tá? Tudo bem. Deixa eu falar, vocês não querem jogar no Maracanã, não? Nós damos metade da renda pra vocês? Corinthians vai lá e leva 30 mil pessoas. E dá 20 milhões de renda. Fica com 10. Do que jogar em Brasília. Joga no Maracanã essa final, velho. Conversa aí. Pô, vai lá, é a Supercopa do Rei. Vai no Maracanã. O Corinthians invade de novo o Maracanã. Mas dá metade da parada. Dá 30 mil ingressos. Boa ideia. Pro Corinthians. E joga no Maracanã. Corinthians e Flamengo no Maracanã, meu irmão. Não é uma boa ideia, Veloso? Boa ideia é 51, que é o título do Palmeiras Mundial. A homenagem que foi feita pro Palmeiras foi quando criaram a Cachaça 51. Tá certo. É cachaça boa na Salinas. O que você acha dessa ideia, Quesada? Eu acho extraordinária a ideia, desde que se divida por igual os ingressos para os flamenguistas e corintianos. Coloca lá 72 mil pessoas. A propósito, a final teve 62 mil pessoas, porque aquela faixa embaixo da torcida do Corinthians, da arquibancada no Maracanã, estava fechada. Mas Abre segurança, aquilo... né? Mas dá para fazer, Neto. É só fazer, é só colocar ali um isolamento, dá para fazer sem problema nenhum. O que você pensa disso? Perdeu-se dinheiro ali, pô. Eu acho extraordinário também, se fosse no Maracanã, né? Um palco emblemático, né? Acho que seria lindo demais que se pudesse mudar para esse estádio. Veloso. O Maracanã, eu tava pensando aqui, a gente tem uma capacidade maior de público, né? Do que... É 77, eu acho. Acho que é um pouco a mais do que o Pô, estádio. dá 30 mil ingressos pro Corinthians, seria uma 78 boa. mil. Mas agora, já quero te adiantar que a Copa do Brasil, que vai ser jogo único a partir do ano que vem, também deve ser em Brasília. A final da Copa do Brasil. Então estão levando futebol para Brasília. Sabe por quê? Porque politicamente é bom pro CBF, né? Então, Pô, estão de sacanagem, né? Jogar em Brasília, velho. Com todo o respeito, com tantos estádios que tem por aí, vocês estão brincando, né? Olha aí, ó, tocou o hino. Tocou o hino. Sim. Ontem nós não falamos do Flamengo aqui, né? Ontem, não falamos muito do Santos Futebol Clube. Santos Futebol Clube. Como é que tá o nosso YouTube aí, o Vitor Birner? Tamo bem. Tamo bem? O Elton concorda com as nossas opiniões. Exato, Birner, é isso aí, ó. Leia só os que não concordam, Birner. O Iri Quem Santiago concorda, você Xixi, pula. Cássio, Rafael Cordeiro. Prats, me fala através da perguntou porque o sua soldado saiu. fisionomia. Sem comentar. O que você acha dessa dupla nova do Santos aí? Ney e Gabigol. Possível dupla, né? É pra mim? Não é silêncio. Aí, você acha? Tá vendo os passarinhos? Tá vendo? O que eu acho? Gabriel e Neymar. Acho que o Vojvoda vai ter problemas para escalar o sistema de marcação com os dois em campo. Acho que tecnicamente o time cresce muito. Acho que, na hipótese do Neymar não jogar boa parte dos jogos, como vem acontecendo, o Gabigol é um jogador que tecnicamente agrega quando você olha o nível do centroavante do Santos. E acho que o Santos talvez não tenha dinheiro para ter essa dupla e mesmo assim vai tê-la. Vai dar de novo um passo maior que a perna. E acho Mais do mesmo. que sobre do ponto de vista do Gabigol... Vocês estão vendo o escudo do Santos aqui? Não, é que eu Eu vi que vocês estão vendo o escudo do Santos. Você pergunta, eu respondo. Tá vendo aqui? É isso, eu sou assim também, tô igual a você. Flamengo, né? O assunto Mas é Flamengo. porque Gabigol não é assunto do Flamengo? Claro que não, já foi Concordo. faz tempo. Mas é um dos jogadores mais importantes do clube. Isso aí sim, da história do clube, sem dúvida. Uma vez. Bora, Flamengo. Sem dúvida. BAP, hein? O BAP ontem, na reunião lá... Eu posso responder quando me perguntam. Olha... Sou assim também. O BAP ontem na reunião mexeu com muita gente, hein? Muita gente. A gente tem trechos do BAP aí, ô Arthur? Eu toco o bar. Temos? Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Ele falou da questão dos investimentos, né? Falou sobre estádio, falou sobre a Aeroflá. Teve isso também? O que tem aí no YouTube? O que temos? Não, isso aqui tá muito forte. Deixa eu ver, não tem problema. A gente fala aqui, não tem? Nem o Lilian leu. Se o William não leu, é que... Chama o BAP! Vai! Acho que todos vocês já viram que eles gastaram 700 milhões. A diferença é que o Palmeiras gastou muito e fez muito ponto, né? Brigou com a gente até o final. O que a gente vai fazer é que a gente vai corrigir essa rota e que a gente não vai deixar mais que ninguém gaste mais do que a gente em nenhuma janela no Brasil. Porque agora a gente tem dinheiro para isso, certo?
Porque a gente não pode errar 3 janelas seguidas, mas 2 pode. Então, o que eu prometo para os senhores é que a gente vai acelerar. Se a gente errar na primeira janela, tem uma chance da segunda. Quem errar na segunda, eu demito. A gente contrata alguém novo para ter um novo tipo de erro, mas dinheiro a gente tem. A gente não pode deixar isso acontecer. Isso aqui é um fenômeno das SAFs e das bets que entraram no Brasil. O cara recebe um caminhão de dinheiro de patrocínio da bet. Ao invés de pagar as dívidas dele, como nós fizemos, o cara vai e contrata 2 jogadores. Eu que estou pagando imposto em dia, que estou bacana, o jogador que me custava 8 passa a custar 12. Você começa a ter uma inflação de demanda. Não, pode errar uma janela, a terceira ele manda embora. Beleza, hein? Tanto para uns e nada para outros, né, William? Rapaz, não, sim. E ele disse uma coisa muito forte. Pode errar não vou duas deixar janelas. ninguém gastar mais que o Flamengo em contrato. Gente do céu. Mas é uma questão muito... Assim, vamos lá. Tem clube que precisa fazer um investimento mais alto porque tá... Pô, e aí tem clube, né? Poucos têm dinheiro para isso. Mas precisa fazer um investimento mais alto para ajustar a rota. Sim. O Tá no Flamengo... desespero, geralmente. Entendeu? O Flamengo talvez não precisa gastar tanto porque ele já tem um elenco, já tem um time muito bom, aí vai acertar... Eu discordo de você. Pô, você acha que tem que sair você. gastando? Eu discordo de você. Por quê? Porque se o Flamengo puder montar a seleção do condição. mundo, para Não, jogar, quem tem que tudo montar? bem. Não, tudo bem. O senhor devia ser cartola. Epa, que é O isso? senhor devia ser cartola. 013? Deus me livre. Por quê? Deus Porque os me cartolas livre. do futebol brasileiro, historicamente, quando os seus times, os poucos que conseguiram ter equipes dominantes, eles meio que deitaram no berço esplêndido em Mas vez isso de não é continuar. deitar no berço esplêndido. Então, eu acho que A ele- comparação que eu estou fazendo é a seguinte, eu não estou dizendo que o Flamengo não tem que gastar. Ele pode gastar, o dinheiro é dele, ele investe como quiser, Se ganhar o dinheiro pode montar honestamente. uma seleção mundial, pode montar um Real Madrid das Arrecada Américas. muito. Aliás, é o Bayern de Munique das Arrecadação, Américas, né? ninguém tem. Pode ser o Bayern de Munique, o Real Madrid. O Flamengo pode montar um time pensando em ser campeão mundial. Falei, vamos lá e tal. Com coerência, sem gastar os tubos, tendo responsabilidade financeira, Sim, exato. pode fazer mesmo. A comparação que eu estou fazendo é a seguinte... Pode acontecer num dado momento da temporada, eu acho bem difícil, né? Porque ninguém tem o caixa que o Flamengo tem. Mas alguém acaba gastando um pouco mais do que precisa. O Cruzeiro, vai. Sim. Né? Vamos lá, vou Sim. gastar um pouco. Aí no comparativo, o Flamengo gastou 10, o Cruzeiro gastou 12. Essa coisa de o Flamengo não vai deixar, não pode deixar ninguém gastar mais do que... Ninguém pode gastar mais do que o Flamengo. Isso pode entrar numa questão de fair play financeiro lá na frente. jogou pra torcida. É isso, né? Porque É isso. aqui- Que pode acontecer e o Flamengo William, montar uma senhora... Vamos dizer, no Brasil não existe fair play financeiro Ainda não, é. do ponto de vista legal. Então, quando a gente fala sobre a questão do fair play financeiro, a gente está falando do ponto de vista moral. Não, e aí ele passa por isso quando ele fala que o jogador, impostos em dia, tudo certo, paga tudo ok, e o Flamengo, e o outro vai lá, contrata dois jogadores O Flamengo, em tempos mais antigos, ganhou o campeonato, sendo um clube ultra endividado também, contratando jogadores sem ter dinheiro Mas em mudou a outras realidade. épocas. O que não... Muitos anos atrás. Hoje o Flamengo é um modelo de... Sim, exagero? sim, Fala que é um muitos modelo anos de atrás. gestão? Financeira? Não. É. E... Não é um modelo de Não, gestão não, financeira? não é exagero. Não é exagero. Não é exagero, é um modelo de gestão. A recuperação do Flamengo foi feita, os outros clubes não fizeram, e é óbvio que o Flamengo agora tem todo o direito de reivindicar. Porque do ponto de vista moral, do ponto de vista legal, você pode ter dívidas e você não é rebaixado, você ganha campeonatos. Do ponto de vista moral, isso é errado. Mas é assim, há muitos anos no futebol brasileiro, para você mudar isso, você precisa de leis. Porque aqui os clubes não conseguem se unir para formar uma liga, não conseguem se unir para melhorarem as coisas do futebol brasileiro, não conseguem se unir em torno de uma arbitragem melhor. Aqui é cada um por si. Na realidade, do cada um por si, de todos os clubes brasileiros, não é só o Flamengo, todos os clubes são assim, porque todos os dirigentes gostariam de pisar nos outros se pudessem para ganhar tudo e ficarem em voga, como está o BAP hoje, por exemplo, ali sendo elogiado porque pode gastar quanto for necessário e todas as questões ali, não sei algumas declarações que a gente vai falar Que a daqui a gente vai pouco. falar daqui a entrar nesse pouco, aí assunto foi infeliz. Daqui a pouco. Nessa lógica brasileira de como é o futebol aqui, que é o futebol de... Ele está certo. Então, se ele puder gastar mais para ter o time mais forte ainda, Não, tudo e bem. mais forte, Ele e precisa mais forte, fortalecer, e vai mais forte, fortalecendo. cara, os outros que se mexam. A única coisa que eu discordo dele, e aí é uma coisa que fica nas entrelinhas de quem conhece bastidor de política de futebol, de SAF, em 2027, o modelo associativo vai pagar 15,5% em cima de qualquer faturamento de imposto. E a SAF vai pagar 5%. Isso, obviamente, obriga, para você manter o time no modelo associativo, a gastar 10,5% a mais de imposto em cada arrecadação, em cada venda de jogador, em cada dinheiro que entra no Então, seu mas se a clube. gente levar por esse lado, todo mundo tem que virar O SAF, então, Flamengo para pagar tem um menos. escritório muito forte em Brasília, que cuida de fazer as coisas ali, de lobbies políticos, etc., que também é super normal no futebol. E ele tentou
evitar isso? Ele acha que, por exemplo, que o modelo associativo não poderia pagar mais do que as SAFs. E, obviamente, isso daí é feito para que as SAFs, porque os clubes se transformem em SAFs, porque a SAF, por exemplo, o dirigente é responsabilizado. Se deixar dívida, se o cara deixasse, por exemplo, 2.700 de dívida no Corinthians, iam mexer com o patrimônio dele, ele ia responder legalmente. Ou seja, tem essa coisa implícita ali no discurso dele. Mas quando você fala de investimento no elenco, se o Flamengo pode investir, o Flamengo não tem que se dar por satisfeito. Ele tem que estar satisfeito pelos resultados do ano. Mas pela qualidade do elenco, não, é cada vez melhor. Sim. E ano que vem melhor, e investir na infraestrutura do clube. Oi? Investir na infraestrutura do clube. Tudo que é necessário para ele cita na reunião, porque o que ele cita na reunião também, que a gente está falando aqui de elenco e tal, mas ele fala de ter ele fez todo o levantamento ali com relação a custos do Flamengo, com relação à viagem, a voos fretados. O Flamengo precisa muito de voo fretado, muito, e vai continuar precisando, né? Então, assim, ele traz uma ideia de uma parceria, onde o Flamengo vai ter um avião adesivado, é o Aeroflá e tal, etc., buscar parceiros e tudo, etc., para essas viagens. Ele fala já sobre a questão do estádio, que agora vai ter que aguardar, a Justiça deu um prazo de 4 anos para desocupar o terreno, ele espera que isso resolva o mais rápido possível. Ele fala sobre gestão do Maracanã, de gramado do Maracanã. Houve uma avaliação feita por uma empresa especialista, que o gramado do Maracanã está ali entre 3, 3,5, de 0 a 5. Ele falou ano que vem tem que ser 4 e para 2027 tem que ser 5. Ele fala da questão do camarote lá no Maracanã, para a presidência, enfim, etc. Da reciprocidade com relação àquela bendita rede que fica lá no estádio com relação aos adversários. Ele fala sobre o Ninho do Urubu, a construção de um mini estádio ali para a categoria de base, para 4.500 lugares para jogos da categoria de base. Então, cara, a gente não está falando só de contratação de jogadores, a gente está falando de um pensamento macro. De novo, você pode criticar o BAP por algumas coisas, a gente inclusive vai tecer uma crítica agora que eu vou extremamente infeliz, para dizer o mínimo, num comentário que ele fez. Infelizmente, isso é da personalidade do BAP, que eu acho uma coisa que ele precisa corrigir, mas daqui a pouco a gente fala disso. Só que assim, o Flamengo está pensando muito macro, muito grande. É isso. As contratações já é o melhor elenco da América do Sul, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E agora o Flamengo se dá o luxo também de pensar nessas coisas com calma, a longo prazo, pensando como construir. Cara, se continuar esse tipo de administração, ó, a receita do Flamengo, tá aí embaixo na tela, que não dá para ver, 2 bilhões, vou arredondar, hein? 2 bilhões de reais a receita do Flamengo em um ano. Olha o potencial. A gente está falando do Corinthians agora há pouco, o Corinthians podia estar nisso aí, muito perto disso. Foi pessimamente administrado. O Flamengo foi bem administrado por algumas gestões, do Bandeira, para o Landim, para o BAP, algumas com suas virtudes, com seus defeitos e tal, etc. Mas o Flamengo chegou nesse ponto. O Landim fez uma gestão financeira muito boa, sim, de futebol nem tanto. Exatamente, exatamente. E o Bandeira também teve problemas na parte de futebol, né? Mas era um outro momento. Era um outro momento e o cara conseguiu alavancar tudo isso que a gente vê hoje, começou lá com ele, né? Então assim, ô Zé, você olha os outros clubes na situação que estão, tirando o Palmeiras, né? Você olha os outros clubes na situação em que estão, você vê o Flamengo nessa pegada, a tendência, por mais que todo mundo resolva agora, Zé, vamos todo mundo ser profissional, vamos todo mundo fazer, vamos começar a reconstruir. Todos os clubes começam a se reconstruir agora, para aquele modelo utópico que a gente imagina, né? Sim. O Flamengo já está num patamar, cara, que ele vai continuar ampliando a diferença, mesmo os outros se reconstruindo. Mas eu tô com o Birner e eu também, se eu fosse o BAP, eu faria a mesma coisa. Eu seria agressivo no mercado, eu aproveitaria a marca que é o Flamengo. Eu acho que o BAP nessa questão, ele está corretíssimo. Se eu tenho um time mais forte, eu vou deixá-lo mais forte ainda. Se eu preciso ganhar títulos, eu preciso ter um time competitivo. Eu falei na primeira vez, acho que foi nesse... O Flamengo precisa rejuvenescer um pouco o elenco. Não, mas eles já falaram que eles não vão contratar jogadores acima de 26 anos, né? Eles vão contratar esses jogadores porque você tem que ter uma continuação, né? Porque você vai montando uma base, uma estrutura, depois as referências e você vai ajustando com grandes jogadores também nessa idade. O BAP, logo que ele assumiu, ele falou que o Landim cometeu um erro seríssimo, quando o Landim, no meio da madrugada, deu a camisa 10 para o Arrascaeta. Sim. O BAP era o CEO, ou o executivo da Sky, né? Então, assim, ele tem uma visão de mercado totalmente diferente, não que é do Landim, não é isso, mas ele é um cara que tem outro tipo de, outra visão de mercado. Ele falou o seguinte, errou o Landim, porque nós poderíamos entrar em contato com a patrocinadora do clube, já deixar as lojas cheias de camisa do
10 do Arrascaeta, Isso, fazer um plano bem de lembrado, marketing para justamente aproveitar isso, o tamanho e a grandeza do Arrascaeta que vem sendo construído ao longo dos anos. Só lembrando, e Zé, aí sim. eu vi no final de novembro, ao começo desse mês, uma pesquisa. Vou procurar aqui para ser exato. Se a produção puder ajudar, por favor. Do número de camisas vendidas por cada clube no mundo. Era Real Madrid, Barcelona, PSG. O Flamengo, se eu não me engano, era 7º, 6º, 8º colocado no mundo. Mais vendeu camisas no mundo. Sim, agora você imagina se eu tenho o poder de investir e contratar jogadores para transformar esse time num time mais forte do que já é, eu vou brigar todos os anos, com todo o respeito, pelo amor de Deus, mas vocês vão entender, pela grandeza e pelo poder econômico, eu vou brigar por título mundial. Todos os anos eu vou estar lá, batendo lá. Ah, eu posso até não ganhar, mas a minha marca todo mundo vai assistir. Tá lá. O Flamengo vai virar o tal do habituê do Mundial. É o Flamengo. O Flamengo está lá. Então, o Flamengo já está no próximo Mundial, de 2029 já está lá. Nesse aspecto, eu acho que o BAP está ali e está corretamente, porque o nosso país aqui, me fala, se um presidente do Corinthians, se não tivesse essa possibilidade, ele não faria a mesma coisa? Todos fariam. Todos fariam a mesma coisa que o BAP está fazendo, fortalecer Só para ser exato, Zé, 8º clube que mais vendeu camisas no mundo. Sim. Tá na frente do Chelsea. Na frente, o Nasser vendeu muitas camisas aqui, obviamente, Cristiano, por causa dos jogadores. Mas à frente do Flamengo só estão o United, Boca Juniors, impressionante o Boca, Inter Miami por causa do Messi, Bayern de Munique é o 4º, PSG é o 3º, Barcelona e Real Madrid. Ou seja, eu faria... o Messi sair de lá, o Flamengo já sobe uma posição. Você imagina? Todo mundo passa. Não, mas você imagina, William, é o que ele tem, é o que ele pode construir e eu acho que tem que construir. Nesse sentido, ele tem que pensar no clube dele. Agora, as discussões que existem na liga, se vamos fazer uma liga entre os clubes, isso, eu já acho que isso aí nunca vai existir. Não, também não. Nunca vai existir, porque a nossa forma de pensar aqui no futebol brasileiro é primeiro meu umbigo e depois que se dane os outros. Tá errado, não tá? Não sei. Agora vai entrar o fair play. Então, algumas coisas elas deverão mudar por conta do fair play, das regras. Precisa ver só se esse fair play realmente, de fato, tá valendo e vai ser assim. Vai ser assim. Se vai ser assim, porque a gente sabe que aqui tem muitos jeitinhos brasileiros. Não só aqui, né? Na Europa tem também, jeitinhos com fair play tem vários, também, né? vários jeitinhos, né? Com fair play, Mas, William, eu acho que ele está correto. Eu também acho, Ele tem que valorizar a marca dele, ele tem que pensar no clube dele. Eu sou presidente do Flamengo, mas vou pensar no mistura, no bala mistura, como fala o Pascoal. Eu não, vou pensar no Flamengo. Ele está correto, uma visão de mercado, uma visão ele é agressivo, talvez as pessoas não estejam acostumadas com isso, mas provavelmente quem está no dia a dia com o Mbappé, quem conviveu com o Mbappé ao longo dos anos, sabe? Ele é muito agressivo nesse sentido. Ele é um que cara o Flamengo direto. tem uma sequência, porque o Landim também era agressivo. Teve vários, né? Sim, também era agressivo. Mas... E o Mbappé me parece até mais, né? Esses caras devem ter na cabeceira deles ali o príncipe do Maquiavel. Deve ser alguma coisa assim. Lógico. É que o pessoal, às vezes, é que as pessoas às vezes confundem com arrogância, né? Mas, cara... Mas passa uma imagem mesmo. Passa uma imagem. Passa. Mas, cara, vem cá. Sim, o Mbappé é um trator. A maneira que ele fala e a maneira que ele se coloca, eu acho que pro rubro-negro é excelente. Muitos torcedores devem se ver representados por ele. É isso mesmo. Tem que ter negócio, vamos atropelar. E a maneira do gestor também falar com o público dele. E ele O que eu acho que a gente vai trazer aí, eu acho que é um outro debate, é o seguinte. Clubes grandes do Brasil, grandes na história, na tradição, número de torcida, no que eles representam pro esporte, o que eles já fizeram, talvez tentando se adequar agora, que vão entrar no campeonato para brigar por seu 8º lugar, por 10º lugar. O torcedor vai entender isso? Vai entender que um grande clube vai entrar para ser 5º colocado, que o título dele vai ser 6º lugar? Aí é uma outra discussão. Isso aí, nada fala contra o Flamengo, isso aí fala contra os outros que não se organizaram, que vivem administrativamente muitos problemas, que são muito mal gerenciados. Agora, grandes clubes vão entrar em campeonato para se contentar em ser 7º lugar? Se for em 7º, tudo bem, para a torcida, para o dirigente, para os jogadores, ok. Para qualquer grande clube, talvez, o Flamengo, tirando o Flamengo e Palmeiras da história. Mas tá? o Flamengo, e Palmeiras. Mas o Flamengo puxa e mostra para os times, é o seguinte, se você quiser competir conosco aqui, você tem que melhorar aí. Se mexe. Mas não vai chegar a esse nível. Não vai chegar a 2 bilhões de arrecadação. Não, mas eu entendi, numa outra realidade. Mas assim, muitas vezes... Aí sim. Mas, por exemplo, e muitas vezes o futebol te coloca na mesma prateleira, mesmo com o dinheiro que você gasta. Você vê mata-mata, talvez mais mata-mata. Eu acho que é uma coisa que é essencial. Se todos os clubes fossem administrados de maneira perfeita, se nenhum clube tivesse dívida, se tudo fosse muito bem organizado,
Sim, o Flamengo teria mais capacidade de investimento que os outros, mas a diferença... Não faz a diferença. De A clube para distância clube não seria tão grande. seria Real Madrid e Barcelona, como é na Espanha para o restante, não seria como o Bayern de Munique na Alemanha, porque nós somos um país muito grande, onde muita gente joga futebol, onde muitos clubes têm poder de arrecadação e, óbvio, o Flamengo teria mais que os outros, ganharia provavelmente mais torneios de pontos corridos, mas não seria como é na Espanha e em outros países. Aí isso está acontecendo aqui por causa da incompetência e incapacidade isso de eu muitos concordo. clubes Mas e dos isso acertos do Flamengo traz outro e do debate. Palmeiras. Então, tem uma, Que é o seguinte, tem uma você competência diminuir a muito sua grande do Flamengo e expectativa. uma competência muito grande dos Não, outros. perfeito, só uma coisa. Vou diminuir sua expectativa. O Palmeiras tem uma torcida consideravelmente menor que a do Corinthians. Sim. E muito mais poder de arrecadação. Sim. Ok, mérito do Palmeiras. E o São Isso Paulo aí tem, não se tem discute. uma torcida do Isso. tamanho da torcida do Palmeiras. Mas vamos fazer o e seguinte, muito menos então. capacidade de arrecadação. Nessa realidade a curto Aí e é médio gestão. prazo. O São Paulo vai se contentar em entrar em campeonato para ser 7º lugar? A torcida do São Paulo vai entender isso? Estou pegando o São Paulo como exemplo. Mas não precisa entender. O que está caminhando é para isso. O São Paulo é um dos poucos times que pode competir sempre pelos campeonatos, em se for condições bem normais, administrado. temperatura e pressão, que não é o caso, ok? Isso. Porque Hoje não pode nesse competir com momento, quase nada. é isso daí. Vai entrar para... Ó, você, São Paulino, seu time vai entrar para ser 7º. Se for 6º, vamos dar volta olímpica. Vai se contentar com isso? Você que torce pro Grêmio, pro Santos, pro Cruzeiro, pro Vasco, para quem quer que seja, vai entrar para ser 10º. Se for 9º, volta olímpica. Mas tem que ser Mas você justo. vai adequar essa expectativa Alguns nova? times, a realidade é essa. Mas tem Então, que ser justo. é que tô. Mas tem que ser justo. O Flamengo passou por isso. Sim. Tem que ser justo, a gente tem que ser claro justo. que passou. O Flamengo isso lá fala, atrás é mais sobre os outros do que sobre o Flamengo. Não, mas estou dizendo, sobre o Flamengo também. Mas por isso que eu disse que o Flamengo mostrou. Lá atrás, olha, eu vou fazer uma opção. Eu vou pagar todas as minhas contas porque eu estou fazendo uma projeção e aí foram os economistas, uma série de pessoas importantes, o Bandeira, né? Olha o que nós podemos arrecadar, o que nós podemos nos tornar em relação à grandeza que a gente tem já. Agora, a gente precisa organizar aqui. O Flamengo passou quanto tempo? E foi campeão da Copa do Brasil com um time... Foi. 2013, limitadíssimo. que deu uma validada naquele... O Flamengo, Só que assim, aquele Flamengo projeto, aquele título da Copa do Brasil, ele veio no momento que eles nem esperavam ainda. Mas Era um começo de um Sim, projeto o Flamengo- que era o grupo, que tinha o Landim, que tinha o Bap, que tinha o Valim Vasconcelos, que tinha o Bandeira. E depois... lembra que o Flamengo foi jogar na Ilha do Governador. Sim, Foi. Formou o estádio, aí deu um problema no estádio, foi. não lembro, e depois deixou. Mas o Flamengo fez isso. Agora, os clubes precisam fazer também. O grande problema é que a roda gigante do nosso futebol brasileiro é o seguinte: eu tô com dívida aqui, não me importa o próximo presidente, eu vou fazer de tudo para permanecer na Série A e que se dane. Mas Depois é que, ele vem mais. eu Esse entendo. Mas Se você lembrar, se pingar a talvez vaga na tirando aí o Libertadores. Um dos Corinthians, problemas, né? talvez o Deixa aí, São Rafa. Paulo, dos que a gente está sendo aqui, talvez o Palmeiras, os outros se organizarem em condições normais de temperatura e pressão, a briga vai ser para ser 5º lugar. A torcida desses clubes, que é uma torcida que se acostumou, ou ouviu em algum momento, esses clubes brigarem por coisa grande, elas vão se acostumar a brigar por 5º lugar, No brasileiro? 6º lugar. Você quer destruir os pontos corridos? Não, Porque não. Isso são os pontos corridos. Não, Birner, não é questão de destruir. É que você vai gerar uma outra expectativa. Pô, mas não dá pra ser quinto no brasileiro e ganhar a Copa do Brasil? Dá, mas é Eles muito calma difícil. Libertadores. É mata-mata. É mata-mata. Mas para isso acontecer, William, quem arrecada 5, 6, 10 vezes mais que você tem que errar muito. E você não pode errar quase nada. Você tem que ter um ano quase perfeito em tudo. Quem eu contratei deu resultado, meu treinador fez um trabalho brilhante acima da média, papapá. esse E o ano- Flamengo errou horrores. Não, O porque Palmeiras esse ano, errou porque horrores, esse ano, senão por não exemplo, chego. o Flamengo fez escolha. Você esquece uma coisa. Mas, ô Prato, E aí eu vou lembrar de Juvenal Juvencio, quando o São Paulo era o time mais bem administrado do país, por ele, Juvenal Juvencio. Tá. A base. A base pode tornar esse desequilíbrio menor. Fazendo um trabalho excelente, porque, queira ou não, revelar jogadores exige um nível de Os expertise. jogadores revelados por clubes que não têm essa arrecadação são basicamente revelados para serem vendidos. Eles não Perfeito. são revelados para jogarem mas no clube. sejam vendidos por milhões de euros, para você diminuir isso e poder investir no time E do posso te futebol. falar uma coisa? Não pode jogar. É pra diminuir a desigualdade? Sim. Aí a gente olha pro Flamengo e pro Palmeiras, as bases são ruins? Não, ao contrário. Ao contrário. Principalmente o Palmeiras. Ou seja, Sim, quando você vai principalmente tirar sim. diferença, você olha pros dois, os dois estão com a base bombando. Sim. O Palmeiras e o Flamengo. Bom, o negócio é o seguinte, o BAP falou algumas coisas aí bem interessantes, certo em muitas colocações, mas é arrogante e tal, não sei o quê. Cara, o trabalho é muito bom. O trabalho nesse aspecto é muito bom. Eu não tô Porém... nem aí se alguém é arrogante ou não é. Então... Eu não convivo com a pessoa. Eu Você tá sei, sendo mas uma coisa eu só tô falando porque vem... Mas o recado que porque passa é arrogância, importante. que O bebê. recado que se passa é importante. A maneira que você se comunica é importante. Depois até o torcedor do Flamengo que tá assistindo a gente, o Ele não tá flamenguista, nem aí. se manifesta no YouTube. Sim, Se ele gosta disso ou não gosta. Não, o BAP pro Flamengo. É clubismo. Pro torcedor.
Ok. Clubismo. Ok. Você Então, é clubista. Claro que eu sou. Agora é o seguinte, então não vamos falar sobre produto futebol brasileiro. É um produto sobre um clube que arrecada muito mais que os Não outros. existe futebol brasileiro aqui. Aqui só existem os clubes. Ué, mas a gente não Cada um comenta por que... si. Ok. Mas se fosse de comenta outro jeito, eu campeonato concordaria brasileiro, contigo. jogo, etc, não se pensa em coisas boas. Coisas boas são boas para todo mundo assistir, para todo mundo Assim, não dá pra abrir Então esse não vai debate passar isso. agora. O Flamengo tem que descer o nível do time para poder mais competitividade. Não, Eu não vou acho abrir isso. esse debate agora. Não, O que tem de arrogante nas coisas que ele apresentou, que ele falou? Porque ele cutuca, que ele dá uma cutucada no Corinthians, que ele dá uma cutucada no Palmeiras. Pô, o Palmeiras vive dando uma... O Palmeiras também cutuca os outros, o Corinthians cutuca os outros, cutuca o Flamengo. ok. Rede social ali, memezinho. Negócio de cutucar é perigoso. Entendeu? É o seguinte, cara, tem que cutucar ali pra dar o like, né? Por favor, Pra dar o like. dedada aqui, dedo, Então o negócio dedo. é o seguinte, é assim que funciona e tudo, e a exposição ali, cara, de verdade, antes de entrar num debate de arrogância, tem que aí a coisa fica rasa, demais, a conversa é outra. Bom, o que ficou raso, bem raso, aí sim, o comentário do BAP sobre a jornalista Renata Mendonça. Renata Mendonça, companheira, jornalista do Grupo Globo, lá da Sport TV, uma jornalista já estabelecida, renomada, respeitada. O BAP, ele tem o direito de discordar da Renata Mendonça, de não gostar de alguma coisa que ela falou, de discordar, como é do jogo. É do jogo, tá De tudo achar certo. profissional bom, mal, De achar eu, profissional você, ele, bom, mal, qualquer um. assim como a gente acha deles, eles acham da gente, e tá tudo bem, todo mundo tem uma opinião respeitosa, tá tudo bem. O problema é quando você perde o respeito, né? Perde o respeito. E aí o BAP se refere à jornalista como aquela nariguda, né? Então, há uma manifestação das jornalistas, hoje, pontualmente meio-dia, aconteceu essa manifestação. A gente mostra até aí nas redes sociais, a gente tem telas mostrando aí um pouco dessa manifestação, sobre essa fala machista e uma falta de educação, né? Também assim do BAP com relação a jornalistas. Absolutamente Desrespeitoso, porque eu acho que é assim, ó. Nós, mulheres jornalistas que atuam na cobertura esportiva, manifestamos nossa total solidariedade à jornalista Renata Mendonça, da TV Globo, alvo de uma declaração ofensiva, machista e inaceitável por parte do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo BAP. Ao se referir à aparência física de uma profissional, o dirigente ultrapassa qualquer limite do debate esportivo e do direito à crítica. É um ataque pessoal que nada tem a ver com o jornalismo e reforça práticas misóginas historicamente usadas para constranger e desqualificar. A fala do BAP não atinge apenas uma jornalista, mas todas as mulheres que atuam no meio esportivo e que seguem enfrentando tentativas de intimidação e desqualificação. A coisa é muito forte até hoje ainda, né? E assim, de novo, é aquela velha história. Aqui não tem nenhuma mulher nesse programa hoje, né? Geralmente a gente tem a Nath com a gente, né? Não tem nenhuma mulher aqui hoje. Então, obviamente, a gente, por mais que entenda, a gente não está na pele, tá? Não somos mulheres, não temos a exata noção do impacto que isso causa, né? Até na saúde mental de uma pessoa. Mas somos seres humanos, somos empáticos, e embora a gente não sinta na pele, a gente consegue entender a dimensão disso, até porque convivemos com mulheres, né? Aqui na nossa redação e, acima de tudo, das nossas vidas pessoais, porque, em resumo, nós viemos de uma mulher, né? Não somos frutos do Espírito Santo, a gente veio de uma mulher, né? E eu acho assim, um cara com o tamanho do BAP, presidente de um clube do tamanho do Flamengo, né? Do tamanho do Flamengo, esse tipo de comentário deselegante, mal educado, né? Num primeiro momento, não combina com o cargo. Todo cargo tem uma liturgia, né? E a liturgia do cargo de presidente de um clube de futebol, pô, a gente está falando de um dos maiores clubes do mundo, que é o Flamengo, está ganhando tudo aí, está cheio de elogios, que a gente vive enchendo a bola aqui, que é muito bem administrado, acabamos de falar isso. O cara não pode ir para esse nível de ataque ou esse nível de conversa. Tem todo o direito de discordar, tem todo o direito de não gostar da pessoa, mas não tem o direito de falar o que falou. Isso é falta de educação e, sim, é machismo, sim, Bab, tá? Tem que se adequar aos novos tempos, porque o que acontecia lá atrás não é mais... Já não era certo lá atrás, mas faltava a gente levantar a bandeira, faltava a gente conversar, debater abertamente sobre isso,
né, para que as coisas começassem a mudar. E é o que está sendo feito há muito tempo. Então, isso aí não dá mais. Já passou do tempo. Está na hora da correção. Então, BAP, presta atenção, porque você tem mulheres na sua família, tenho certeza disso, sei disso. Você convive com mulheres e você, acima de tudo, convive com seres humanos. Então, a galhofa, nesse sentido aí, não cabe. Não dá certo, tá? Aliás, é preciso respeito entre todas as partes, né, que envolvem, no nosso caso, o futebol. Só assim a gente consegue andar para frente. Senão, a gente vai ficar parado num tempo que, olha, não dá saudade nenhuma. Vamos para o intervalo aqui no F-Show, a gente segue no YouTube e daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo, é isso? São Paulão. São Paulo? São Paulão, hoje vai. Tricolor? Sim. Não estava na pauta, entrou na pauta só porque Vitor Birner está no programa de hoje. Não é por isso. É porque o comentarista... É porque quando o São Paulo está em crise, vocês adoram falar. Você mudou aquele canto lá, sabe aquele canto do Vasco? Casaca, ele grita Casaca. Na boa, e falei, Vitor Birner tem informação. Ô, Birner, Mentiroso aqui, hein? você é Rosário, né, Birner? Birner.